Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios Aula Móvel para resolver a prova de matemática desse concurso da Caixa Econômica Federal 2014, tá? Em parceria com a Socialcom, a rede dos concursos, www.socialcom.com.br. Nós vamos então trabalhar esse tema de matemática que aconteceu em 3 itens, tá? Quando eu digo matemática, estou dizendo matemática básica. Depois nós temos a matemática financeira e ainda temos o raciocínio lógico. Eu sou o professor Pablo Guimarães e vou estar com vocês então, a partir de agora, lendo esses textos aí a respeito dessas questões. Vamos lá? Vamos tocar o barco para dentro. Olha só, demais conteúdos referentes aos conhecimentos básicos. Então aqui começa o texto de matemática. Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da seguinte maneira. Todos os clientes a serem atendidos em determinado dia comparecem à agência no período compreendido entre 10 da manhã e meio-dia. Vamos grifar aqui, ó, 10 da manhã e meio-dia é o momento que eles comparecem. Ao chegar à agência, o cliente recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à sua ordem de chegada. Ou seja, o primeiro cliente a chegar à agência recebe a senha 1, o segundo a senha 2 e assim por diante. Ao meio-dia, quando é encerrada a distribuição das senhas, os clientes que as receberam começam a ser atendidos. Então, ao meio-dia, eles começam a ser atendidos na ordem estabelecidas por elas. Ou seja, na ordem de chegada do cliente à agência, no horário entre 10 horas e meio-dia. Depois que o atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes que chegaram antes dele. E inversamente proporcional ao número de atendentes. Joia! Então vamos deixar isso bem determinado, hein? Diretamente proporcional a quem? Ao número de clientes e inversamente proporcional a quem? Ao número de atendentes. Então vou chamar aqui assim em cima, para ficar mais bonitinho. Diretamente proporcional ao número de clientes e inversamente proporcional aos atendentes. Joia. Toca para frente. Continuando. Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou diariamente com um quadro de 10 atendentes. Durante o mês de janeiro, sempre 10 atendentes, que levavam exatos 15 minutos para atender 25 clientes. No dia 30/1 de 2014, 200 clientes foram atendidos nessa agência, ao passo que no dia 31/1, esse número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência no dia 3/2 de 2014 seria ainda maior, o gerente decidiu que, durante o mês de fevereiro, o número de atendentes cresceria em 20%. Então, o número de atendentes cresce em relação ao número de atendentes de janeiro. Assegurando que o nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos que já estavam atuando, sua decisão foi implementada já em 3/2 de 2014. Ótimo. Com base nas informações do texto acima, julgue os itens. Olha a questão 15 aí para nós. Esse item é o item 15. No dia 30/1 de 2014, o 61º cliente que compareceu à agência foi atendido depois das 12 horas e 35 minutos. Espera aí. No dia 30/1, vamos voltar. Eu não tenho 10 atendentes no mês de janeiro? Levam 15 minutos para atender quantos? 25 clientes? Então, espera aí. 15 minutos para atender, 25 clientes. Só que ele quer saber o 61º. Então, para atender o 61º cliente, tá? Ou 61 primeiros, quanto tempo vai demorar? Pronto. Vamos fazer uma regra de 3 simples aqui, que nós vamos descobrir quanto tempo demora para atender 61 clientes, ou seja, para chegar até o 61º cliente. Para a gente descobrir isso,
Nessa regra de 3 básica aqui, ó, nós vamos ter multiplica cruzado, 25x é igual a 61 vezes 15. Então, quanto é que vale o nosso x aí? Se você fizer 61 vezes 15 e depois dividir por 25, isso vai nos dar 36,6. 36,6 minutos. O que significa isso? Significa 36 minutos com 0,6 mais 0,6 do minuto. Esse 0,6 do minuto aqui, gente, multiplicando por 60, ele vai virar segundos, né? Então, quando eu multiplico 0,6 por 60, isso são 36 segundos. Ou seja, 36 minutos com 36 segundos. Ora, pera lá. A partir de quando eles começaram a ser atendidos? De acordo com o texto, volta, tem dúvida, você volta. De acordo com o texto, eles começam a ser atendidos ao meio-dia. Ó, ao meio-dia, eles começam a ser atendidos, tá vendo? Então, se ao meio-dia começa a ser atendido, para atender 61 clientes, demoram 36 minutos e 36 segundos, a partir de meio-dia. Por isso, o cliente será atendido às 12 horas e 36 minutos com 36 segundos. É o tempo que demora para atender aí o 61º cliente. E isso aqui, então, me garante que é depois das 12h35. Por isso esse item é um item certíssimo, correto, perfeito. Obviamente nós estamos trabalhando com um tempo médio aí, né? Tempo médio de atendimento, tudo isso. Sabemos então que são vários caixas, são 10 atendentes, né? E aí você sabe que as pessoas vão se espalhando pelos 10, de 10 em 10, de modo que o 61º cliente vai ser o primeiro depois dos 10 que vieram de 50 a 60, né? 51 a 60, perdão. Então você sabe que é assim, como o primeiro cliente até o 10º, o 11º até o 20º, o 21º até o 30º, o 31º até o 40º, 41º até o 50º, 51º até o 60º, e aí depois vem a remessa do 61º cliente para ser atendido. Então nós estamos trabalhando com a ideia média, tá certo, gente? Então tá aí, 12 horas e 36 minutos, item certo. Passa para frente. Questão de número 16, item 16. Olha só, com base, vamos lá. O tempo de espera do 26º cliente que compareceu à agência no dia 31/1 de 2014, aqui é 2014, aumentou em relação ao tempo de espera do 26º cliente que compareceu à agência no dia 30/1 de 2014. Gente, está perguntando se o tempo aumentou. 26º, 26º. Só mudou a data. Um era 31, o outro é 30, né? Vamos ver o que muda do 31 para o 30? Vamos voltar lá no texto. Olha só. De acordo com o texto, o tempo que um cliente espera para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes e inversamente proporcional ao número de atendentes. Gente, espera lá. Clientes que chegaram antes dele. Clientes. Se nos 2 dias que eu estou comparando aí, 30 e 31, eu quero saber sobre o 26º cliente, quantos chegaram antes deles? Não são 25 clientes nos 2 dias? Então, se o número dos 2 dias é o mesmo, esse fator para nós não é um fator decisivo, ele não altera o meu cálculo, porque eu tenho a mesma quantidade de pessoas nos 2 dias atrás do 26º. Então, não muda para nós. Então, não tenho que analisar clientes. Agora, eu tenho que analisar quem? Atendentes. No dia 31, ainda está no mês de quê? No mês de janeiro. Ainda está no mês de janeiro. No dia 30, janeiro, quantos atendentes tem? 10 atendentes. Mudou o número de atendentes? Também não. Opa, pera lá. Então eu sei que não muda atendentes e não muda o número de clientes que chegaram antes do personagem do 26º cliente. Por isso, o tempo não vai mudar em um dia nem no outro. Por isso, quando ele fala que aumentou, esse item é um item errado. Não, o tempo não se alterou. Não houve alteração, porque os 2 fatores que geram a alteração no tempo, de acordo com o texto, os 2 fatores não mudaram entre esses 2 dias, tá? Eu não tenho mais nem menos atendentes e eu não tenho mais nem menos pessoas antes desse cliente aí. Joia? Correto? Não, errado, né? Então tá aqui, item 16 é um item errado. Muito bem, passa para a próxima. Item 17.
O tempo de espera do 60º cliente que compareceu à agência no dia 3/2/2014 diminuiu em relação ao tempo de espera do 60º cliente que compareceu à agência no dia 30/1/2014. Gente, olha lá, eu continuo querendo saber sobre o 60º cliente, tá? Nas duas situações eu continuo querendo saber sobre o 60º cliente, tanto no dia 3/2 quanto no dia 30/1. Quantos chegaram antes dele? 59. Nas duas situações? Sim. Então, se nas duas situações chegaram 59 antes, eu não tenho alteração de tempo por conta do número de clientes antes, porque o número é o mesmo. Muito bem. Mas eu tenho atendentes mudando aí de um dia para o outro? Tenho. Vamos ver como é que muda isso? Olha aqui no texto. Ele fala que no dia 3/2 seria ainda maior o número de pessoas que procurariam. Então o gerente decidiu que durante o mês de fevereiro o número de atendentes cresceria em 20%. Ah, então pera lá. Então eu sei aqui, ó, na questão 17, que no dia 3/2, eu tenho mais atendentes. 20% maior, né? Atendentes. Se eu tenho 20% a mais, se eu tenho mais atendentes, então como é que se relaciona o tempo disso aí? Vamos lá no comecinho. Atendentes, tá vendo aqui? A relação é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Professor, o que é inversamente proporcional? Gente, inversamente proporcional é aquele que se uma grandeza aumenta, a outra tem que diminuir na mesma proporção e vice-versa. Se uma diminui, a outra aumenta, se uma aumenta, a outra diminui, garantindo proporções. Então, quanto mais atendentes eu tenho no dia 3/2, menor é o tempo gasto. Menor é o tempo gasto. Então ele está dizendo que o tempo de espera que compareceu à agência no dia 3 diminuiu em relação ao dia 30. Sim, porque no dia 3 tem mais atendentes, por isso tem um tempo menor. E aí eu vou marcar o item o quê? Correto. Diminuiu de fato, item correto. Joia, gente? Beleza? Então, nesse vídeo, nós vamos parar por aqui, porque só foram 3 itens de matemática básica. Nós voltamos num próximo vídeo, trabalhando a parte de raciocínio lógico, e o nosso parceiro Diogo Miranda, num próximo vídeo, trabalha a parte de matemática financeira. Joia, gente? Espero que vocês tenham se garantido nessa prova com as nossas videoaulas aqui do aulamóvel.com, que com certeza foram pontuais para o seu sucesso, porque a gente trabalhou esses assuntos todos de divisão, de aumento proporcional, diminuição proporcional, toda essa parte que caiu de raciocínio lógico, estava tudo em nossos vídeos no aulamóvel.com. Então, venha conferir você também, se você ainda não conhece o nosso trabalho. Um beijo e até mais!